Bom dia, terceira série. Tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula de literatura. É uma aula de revisão. Deixa eu acender a luz aqui. É uma aula de revisão sobre o naturalismo e parnasianismo. Está no livro 3. Nós vamos lá no livro 3 fazer as atividades de sala. São aquelas questões de sala que a gente está num processo de revisão, né? Para não acumular tanta matéria sem fazer exercício, sem revisar, né? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam hoje? Alguém quer falar alguma coisa antes? Mas, então, hoje, né, não tem matéria nova, a gente parou no parnasianismo, então, vocês vão fazendo as questões e a gente vai corrigindo, tá bom? Eu dou um tempinho para fazer e depois corrigimos. Então, em relação ao naturalismo, abram aí na página 57 e para vocês fazerem a questão 1, 2, 3 e 4. Só que eu vou dando um tempinho para fazer, eu quero que façam mesmo, tá? Como nós combinamos na aula passada, é sentar na cadeira, abrir o livro e fazer atividade, tá bom? Todo mundo abriu aí? Página 57? Alguém pode ler para mim, pelo menos, nós vamos ler pelo menos os enunciados da questão 1 e 2, para depois vocês fazerem. Alguém pode ler para mim? Ou eu vou solicitar? Vamos, gente, vamos, anima aí. Todo mundo pega o livro, abre aí, página 57, e me responde, por favor. Vamos, gente. Livro 3, né, professora? Sim. Dani, né, que tá falando? Daniel? Sim. Então, lê para mim aí, Daniel, a primeira, o enunciado, tá? Número 1. E com tal sangue a animar de meus impulsos a sua carne moça, em contato com essa viciosa em ruína, assaltada sem piedade por um homem depravado. Como lutar, como resistir, como vencer? No Ok, trecho, aí, só um minutinho, aqui, tá vendo aqui, ó, contar o sangue, animar os impulsos da carne, moça. Esse impulso da carne aí, próprio do naturalismo, que é os impulsos sexuais, por exemplo, né? Então, que é muito usado aí no, no naturalismo, que é esses instintos humanos, né? Então, continuando. Pode ler mais um pouquinho. no trecho, há três características do naturalismo: o caráter animalesco do homem, que agem por instinto, o aspecto demasiadamente carnal, corporal ou materialista que reveste Bilinha, personagem do livro, e o determinismo biológico e social. São outras características da escola naturalista. Ok, então aqui está falando que temos três características do naturalismo, né? O caráter animalesco, age por instinto e o aspecto carnal, né? Demasiadamente carnal e corporal. Então, é para marcar outras características desse estilo naturalista. Podem fazer 2 minutinhos e daqui a pouco eu dou a resposta. Só um minuto, vou pegar uma água aqui. Eu estou olhando aqui no currículo, ele não está comprometendo com você, não, tá? Está com 17,5, o próprio sistema arredondou para 18. Peraí, filho. Então, o Breno você não precisa estar esquentando para a cabeça, não, tá? Deixa eu te entregar algumas coisas assim, mas ele não está comprometendo. Mas vai dar aula, depois você responde isso. Mas eu quero te mostrar com ele, vai dar aula. Tá bom, menino. Deixa que eu
Bom dia, Isabelle. Fizeram, gente? Alguém quer falar a resposta, o que colocou? Não? Vão, gente, participa, por favor. Eu ainda estou fazendo, Dani. Quem falou? Maia? Giovana. Giovana? Giovana sempre faz, eu sei. Ótimo. Gente, tem que fazer, gente. É aula. Meu Deus do céu. A gente não vai voltar às aulas tão cedo, lá para agosto que deve voltar. Ou seja, tem que ter postura de sala, ué. Ah, vou sentar e fazer a questão, as questões, né? Não dá para a gente fazer uma aula só eu falando 50 minutos. Ninguém aguenta ficar só escutando o professor falar, né? E outra coisa, fazer as questões é o mais importante, né? Que é praticar, é a prática, né? A gente não pode ficar só na teoria. É a Não, é o qual, Giovana? D. D de dado? D de Dani? Sim, muito bem. Então, vamos lá. Então, outras características da escola naturalista, letra D de dado, seria a realização dos romances científicos experimentais de uma linguagem objetiva, o trabalho com o coletivo, com grupos de indivíduos. Certinho, muito bem. Daniel, você lê para mim a 2? Ela é maiorzinha, vai lendo eu e você. Questão 2. Leia os textos que seguem e assinale a opção na qual a relação intertextual entre o cortiço e germinal é interpretada pela perspectiva crítica apresentada no texto 3, de Antônio Cândido, acerca da ligação entre a obra de Aloísio Azevedo e de Émile Zola. Texto 1. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas uma infinidade de portas e janelas alinhadas. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham o pé na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante sensação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham como formigas, fazendo compras. Texto 2. Eu vou ler o texto 2. Pode deixar que eu leio. Texto 2. Aliás, o cortiço andava no ar, excitado pela festa, alvoroçado pelo jantar, que eles apressavam para se dirigirem ao Monte Sul. Grupo de crianças corriam, homens em mangas de camisa arrastavam chinelos com o gingar dos dias de repouso. As janelas e as portas escancaradas por causa do tempo quente deixavam ver a correnteza das salas, transbordando em gesticulações e em gritos de formigueiro das famílias. Texto 3. Aloysio Azevedo certamente se inspirou em A Taberna, de Émile Zola, para escrever O Cortiço, em 1890. E, por muitos aspectos, seu texto é um texto segundo, que tomou de empréstimo não apenas a ideia de descrever a vida do trabalhador pobre no quadro de um cortiço, mas um bom número de pormenores mais ou menos importantes. Mas, ao mesmo tempo, Aloysio quis reproduzir e interpretar a realidade que o cercava e, sob esse aspecto, elaborou um texto primeiro. Texto primeiro, na medida que filtra o meio, texto segundo, na medida que vê o meio com lentes de empréstimo. Se pudermos marcar alguns aspectos dessa interação, talvez possamos esclarecer como, em um país subdesenvolvido, a elaboração de um mundo ficcional coerente
sofre de maneira acentuada o impacto dos textos feitos nos países centrais, e, ao mesmo tempo, a solicitação imperiosa da realidade natural e social imediata. Então, aqui está mostrando que o texto Curtiço, um texto natural, o livro Curtiço, que é um livro naturalista, do Aloysio Azevedo, foi baseado num outro livro, né, La Taberna, que é um texto francês, um livro francês, e que é semelhante aí em relação aos problemas sociais, esse problema da comunidade como um todo, né? Os dois são dentro do naturalismo, tá? Então, é para marcar aí a semelhança, né, entre os dois. A questão é aqui, ó, leia os textos e assinar a opção no qual a relação intertextual entre o curtiço e germinal é interpretada pela perspectiva crítica, tá? Então, qual vocês acham que mais aproxima aí? A crítica que o Antônio Cândido fez em relação ao texto 1 e 2. Ambos os textos naturalistas. 2 minutinhos, enquanto eu olho um negócio aqui. Vamos lá? Deu tempo? Para quem chegou agora, foi a Valentina e a Isabelle. A gente está fazendo as atividades sobre o capítulo do naturalismo, na página 57, atividades de sala. A gente está no exercício 2. Ok? Eu espero que todos estejam sentados fazendo. Laura, quer responder essa? Mesmo que seja no chat? Qual resposta você colocou? Ou algum outro aluno que tenha feito? Só pregar o livro, pode ficar deitado eu sei que vocês ficam deitados na cama, mas pelo menos pega o livro, gente, e lê, e faz, por favor. Vamos lá? Tá sem o livro, Laura? Ixi, gente, não pode ficar sem o livro, não. Nossa, mãe. Alguém quer falar? Essa tá um pouquinho mais difícil, né? Essa questão, ela é uma questão mais elaborada, mas são essas aí que o Enem gosta, né? Essas mais elaboradas aí, com mais textos, são as que mais caem. Você tem que relacionar um texto com o outro, no caso aqui foram 3 textos, fazer a relação do 2 com a crítica do texto 3. Então, a resposta aí dessa segunda questão é letra C. O texto de Aloysio Azevedo, que é o Curtiço, por suas condições de produção, está submetido ao modelo naturalista europeu, ao mesmo tempo que atende às demandas da realidade nacional. Seria a resposta correta, letra C de casa. Ok? Na questão 3, lê para mim, Dani, por favor. Uma irresistível necessidade de estar só, completamente só, uma aflição de conversar consigo mesma, a apartava do seu estreito quarto sufocante, tão tristonho e tão pouco amigo. Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpezas da antevéspera. Mas, lubrificada por essa recordação, toda a sua carne ria e rejubilava-se, pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde, junto de um homem amado,
Dentro dela balbuciavam desejos, até aí mudos e adormecidos, e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo, enchendo-a de surpresa e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtases. Um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e distendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras. Não pôde resistir. Assentou-se debaixo das árvores, um cotovelo em terra, a cabeça reclinada com a palma da mão. Com base no texto, pode-se dizer que... Bom, vou dar um minutinho para fazer. Esse também em relação ao cortiço, né? Podem ler aí, tentar responder, por favor. Essa tá fácil, gente. Giovana fez? Essa questão fácil. Isso não tá difícil, não. Valentina, quer falar? Quem falou que colocou? Isabelle, Ana Carolina, Maia, Sofia. Vão lá, gente, vão participar. Ai, gente. Você tem que participar, perguntar. Tá, Samuel, tô falando que o microfone tá funcionando, mas você fez essa, Samuel? Põe a letra aí que você marcou. Qual que você colocou, Samuel? Letra A. Muito bem, rapaz. Isso é mesmo. Então, letra A. Fundiam-se na personagem sentimentos contrários. Arrependimento de um lado e êxtase do outro. Essa questão, ela é pura, ela é bem dedutiva, porque ela é bem interpretação de texto mesmo. Bastava interpretar o texto para saber a resposta. Questão 4. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo, que, porque estão lembrados, o realismo e o naturalismo, eles aconteceram praticamente juntos. Só que o realismo, ele teve mais ênfase, porque estava lá Machado de Assis, falando das classes mais privilegiadas, e, paralelamente, tinha o naturalismo falando das classes marginalizadas, né? Então, pode-se dizer que tem uma semelhança com o outro, né? Eles são semelhantes e tem algumas diferenças. Então, na questão 4, que pode-se entender que o naturalismo como uma particularização do realismo, que vou dar um tempinho aí para fazer. Eu vou ler todas as opções aí. A. Se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos da renovação, pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas, defende a arte pela arte, isto é, desvinculado de compromissos com a realidade social, analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Não, gente, isso aqui é muito fácil. Eu não vou falar a resposta, não. Vou aguardar vocês me falarem. Muito, muito fácil.
Escreve aí no chat para mim. O que vocês acham que é? É. Ah, é. Letra E. Muito bem, Isabelle. Certinho. Ótimo. Então, o naturalismo estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos, biológicos e a conduta de personagens, que é o social, né, viver em comunidade, e a biologia, né, que são os instintos humanos, as patologias, a hereditariedade, né, o fim justifica o meio e assim por diante. Muito bem. Então, gente, aqui nós fizemos, então, atividades de sala do naturalismo, que é o capítulo, se eu não me engano, 9, isso mesmo. Agora nós vamos para a página do parnasianismo, que é a página 64, tem 4 questões em relação ao parnasianismo. Então, vamos revisar. O parnasianismo é aquela escola literária, agora já voltada para a poesia, e uma poesia mais sequinha, não é uma poesia que vai ter muita, não vai ter subjetividade, não vai ser muito amorosa, é uma poesia mais descritiva, onde principalmente o primeiro escritor aí, o mais importante, o Olavo Bilac, ele faz uma poesia de descrever objetos, principalmente, descrever ambientes, né? Esse parnasianismo, ele é marcado por muita formalidade na escrita, né? Uso das regras gramaticais mais formais, uso de palavras mais elaboradas, é um estilo de época que foi muito voltado para a elite, né? A população em geral não lia muito parnasianismo, não lia esses poemas, e é um estilo de época que durou pouco aqui no Brasil, não teve muito sucesso, porque não era muito atrativo, né? As pessoas não gostaram desse tipo de poesia. Tanto que em seguida vem o próximo período, que a gente vai estudar depois, que é o simbolismo, né? Então, nós temos aí a primeira questão, na página 64. Daniel, você lê para mim o poema parnasiano? Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em aparecer aos outros venturosa. É do Raimundo Correia, que é um outro escritor, outro poeta e parnasiano. É uma questão do Enem. Deixa eu ler aqui com vocês as alternativas. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal. Esse formal é esse cuidado com as palavras mais formais. E racionalidade, ou seja, racional, sem emoção. Na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, letra A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Letra B, o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Letra C, a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Letra D, o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Letra E, a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Essa questão ela é muito interpretativa. É ler o poema e interpretar. Podem fazer. Bem interpretativo mesmo.
Vou pegar minha caneta aqui, eu tô sem caneta aqui, só um minuto, gente. Podem me dizer qual alternativa vocês marcaram? Daqui a pouco eu vou fazer chamada. Vamos lá, gente? Alguém fez? Quer colocar aí no chat a resposta? Não? A Laura mandou no chat. Qual? Uai, não recebi aqui, não? Tá vendo? Recebi, não. Ah, Laurinha. Não. É letra A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada, de forma a enganar, a mentir. Ok? Porque fala aqui, olha, Laura, né, e os outros também. Olha aqui, o que está sendo simulado? O espírito que chora, ver através da máscara da face, a máscara da face, né, de simulação aí. Que mais? A chaga cancerosa, recôndito do inimigo, mostra essa questão da dissimulação, da negação, né, do errado. Então, portanto, letra A. No 2, lê para mim, Daniel. Esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhantes copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. A poesia que se concentra na reprodução de objeto decorativo, como exemplifica a estrofe de Alberto de Oliveira, assinala a tônica da Espiritualização da vida? Não. O parnasianismo não tem nada a ver com espiritualidade. Visão do real? Teria sim. Letra C, arte pela arte? Sim. Moral das coisas? Não. Nota de intimismo, de intimidade também? Não. Né? Uma coisa que acontece muito no parnasianismo é essa questão da arte pela arte. Aqui no caso, né, até usa os deuses gregos aqui, ó, vinda do Olímpio, um deus servia, um novo deus servia. Então, essa aqui é mais facilzinha, letra C, arte pela arte. Aí depois vem aqui textos para questões 3 e 4. Vamos ler esses dois textos, depois eu dou um tempinho para vocês fazerem as últimas. Dani lê o primeiro texto, eu leio o segundo, tá bom? Pode começar. Ok. Rosa, tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente, aqui neste ambiente luz, formado numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa cruz, do arfante peito seu. Tu és a formosa ideal, estátua magistral, ó, alma perenal, do meu primeiro amor, sublime amor. Nem é muito comum, Ah, tá, eu tô lendo aqui agora. Eu já ia falar, não é muito comum falar de amor no parnasianismo, mas aqui é um trecho de uma música
do Pixinguinha, né? A Marisa Monte cantando. Aí depois, aqui no texto 2, que vai ser um poema do Alberto de Oliveira, que é um escritor, um poeta parnasiano, que é o seguinte: Última deusa, foram-se os deuses, foram-se em verdade, mas das deusas alguma existe, alguma, que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto, que tu és mesma em suma. Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de indivisível bruma, a gente, a crença antiga se acostuma, e do Olímpio se lembra com a saudade. De lá trouxeste o olhar sereno e gasto, o alvo colo, onde enquedes de ouro tinto, rutilo rota o teu cabelo esparso. Pisas alheias à terra, essa tristeza que possuis é de estátua que ora extinto, sente o culto da forma e da beleza. É um texto difícil, é um poema difícil, porque tem muitas palavras muito formais, né? E tem também a rima, né? Verdade, majestade, alguma, suma, divindade, costuma, bruma, saudade. Faz a rima, mas com muitas palavras difíceis, né? Eu vou deixar vocês fazerem e dando uma pensadinha aí nas questões 3 e 4 para a gente terminar. Essas duas questões aí já foram mais específicas aí do parnasianismo, que é um estilo que eu particularmente acho difícil a interpretação dele. Tem que ficar atento aí às palavras, né? Esse vocabulário mais elaborado. Só um minutinho. Vamos lá, gente. Questão 3. O texto 1
é a letra de uma canção popular do compositor Pixinguinha, que gravou a maioria dos seus discos nos anos de 1920. Mais ou menos 40 anos separam um texto do outro, porque o poema ele é mais do início, finalzinho do século XIX para o século XX, o parnasianismo, né? E depois vem o Pixinguinha em 1920 com essa música. Mas sente que existe influência da segunda sobre o primeiro. Como tal influência constrói a visão da mulher no texto 1? A visão da mulher no texto 1 está como? A. Símbolo de sensualidade idealizada. B. Como uma estátua rara, de rara beleza e perfeição. Letra C. Como produto do meio. Letra D. Como símbolo da beleza da mulher mestiça brasileira. E letra E. Como ícone da cultura teocêntrica medieval. O que vocês acham? Bom, gente, tá Letra B? fácil. Hã? Letra B? Isso, ótimo. Estátua rara de beleza e perfeição. Por quê? A beleza e perfeição eram características que os parnasianos buscavam nos seus objetos cultuados. Então, aqui ele até fala, né? A mulher é até vista como uma estátua de beleza e perfeição. Então, é bem objetivo, né? Não tem nada de sentimental, mas de objetividade em relação ao objeto amado, né? Então, letra B de bola. E na 4, embora semelhantes em tema, os dois textos apresentam uma nítida diferença. É ela, A. Rigor formal do texto 2 em oposição à liberdade do texto 1. B. O cientificismo do texto 2 e o teor lírico poético do texto 1. C. A liberdade formal do texto 2 e o rigor métrico do texto 1. D. O egocentrismo do autor do texto 2 e o senso coletivo do autor do texto 1. E letra E. O traço romântico do texto 2 e o traço naturalista do texto 1. Essa tá fácil, eu acho. A Laura falou A no chat. Tá, todos concordam? Ah, Laurinha tá demais hoje. Acertou todas. Uhum. Letra A. Rigor formal do texto 2, porque o texto 2 é um poema parnasiano, então ele tem um rigor na forma de se fazer esse poema, em oposição à liberdade do texto 1. Por que essa questão é fácil? Gente, ela é óbvia, porque o texto 1 é uma música. Então, a música tem a liberdade formal nas palavras. Já o texto 2, como é um texto parnasiano, ele vai ser mais formal. Gente, estão vendo aí a importância de saber também dos autores, né? Porque quando, às vezes, você está lendo a questão, você nem sabe em qual estilo de época está aquele poema, por exemplo, mas você vai no autor do poema, já te dá as pistas aí do estilo literário. Então, o Alberto de Oliveira, é o Alberto de Oliveira é parnasiano, então vai me remeter características do parnasianismo, entendeu? É uma dica que eu dou também. Por isso é importante saber os autores para ajudar na hora da interpretação da questão, né? Enfim, I'll sair aqui. Voltei. Eu vou fazer a chamada com vocês. Foi bom, deu para a gente fazer 8 questões, né? Revisar um pouquinho naturalismo e parnasianismo. Vamos fazer a chamada. Semana que vem eu entro com matéria nova, com simbolismo. Semana que vem a gente não vai ter aula, tá? De literatura, porque tem um feriado. Estão lembrados? Estão sabendo? Tem um feriado de Corpus Christi na quinta-feira que vem. Então, não teremos aula de literatura, teremos aula só de português, que é na terça. Mas na nossa próxima aula de literatura, eu entro com matéria nova. Oi? Vai emendar? Vai. Ou é só na quinta? Vai emendar. Quinta e sexta. Então, nós vamos perder só a aula de literatura, mas aí na próxima semana eu entro com o simbolismo, a gente fechando o livro 3, aí depois a gente faz só a revisão do livro 3, porque aí depois eu acho que já vem provas, tá? Já é início de julho, já é prova. Ana Carolina, tá aí? Ana Carolina, presente? Sim, né? Anthony?
Antônio, Presente. tá, né? Bernardo. Bernardo tá? Deixa eu ver aqui. Hein, gente? Me ajuda aí. Não. Bernardo, não. Peraí. Bernardo Alves. Bruno? Tô aqui. Daniel Dias? Presente. Daniel Felipe? Presente. Eduardo? Presente. Ian? Ian tá? Tá. Isabelle? Presente. Tá. Laura? Ok. Leonardo? Léo tá? Tá. Luísa? Luísa não tá, não. Luísa tá. Maria Isabel? Maia? Cadê a Maria Isabel? Presente. Samuel? Ok. Sofia? Presente. Valentina? Tá? Ok. E Vinícius? Vinícius tá? Ok. Então tá bom, gente. É isso aí. Ficamos por aqui por hoje. Até a próxima. Até o nosso próximo encontro aí na aula de português, ok? Beijinhos para vocês. Beijo, Dani. Tchau, Dani. Tchau, Dani. Tchau, Dani.